Graça e paz, irmãos. É com alegria que nós começamos o dia do Senhor, aprendendo da palavra de Deus e estudando, além de estarmos em comunhão uns com os outros. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias em Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. Marcos 12, do 3 ao 17. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Vamos orar mais uma vez. Bom e gracioso Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem nós traçamos, o contraste entre marxismo e fé cristã e por que estas duas coisas, ou essas duas visões de mundo, não podem ser conciliadas, não podem ser mescladas, É impossível fazer uma síntese. Vimos que o marxismo, ele é uma cosmovisão distinta, ele tem como fundamento o materialismo, ele é evolucionista e por causa disso, então, ele contrapõe a fé cristã que entende o mundo criado por Deus, o homem criado por Deus. O marxismo nega a existência de Deus. O marxismo tem uma moralidade também anticristã. Então, a moralidade marxista não é uma moralidade que flui das escrituras, porque o marxismo, ele não apenas rejeita a ideia de revelação bíblica, de escritura, mas se opõe. E ele, então, tem uma moralidade que ela é absolutamente antropocêntrica, onde entende o homem como a medida de todas as coisas, ressuscitando a velha máxima de Protágoras, e ele diviniza o homem. Então, no marxismo, o ideal de Nietzsche, do super-homem, daquele que mata Deus e ocupa o lugar de Deus, é incorporado na sociedade. Então, o marxismo, ele tem uma moralidade que é voltada para o homem. Então, o que é certo e errado vai depender de quão bom isso pode ser para um determinado grupo e para aqueles que experimentam. O marxismo também tem uma moralidade relativista. Então, não existe um bem absoluto ou mal absoluto. O bem, ele vai ser sempre circunstancial, a depender do benefício que isto que é chamado de bem causa àquela sociedade. E vimos também que o marxismo, ele se opõe à fé cristã. Fizemos a leitura de partes do Manifesto Comunista, onde nós percebemos então que nessa revolução que ela é colocada pelo comunismo proposto por Marx e Engels, esta revolução ela implica em algumas coisas. E uma delas é a subversão da sociedade. Então a sociedade burguesa, lembrando que Marx e Engels, ele compreende que a história da humanidade ela evolui de acordo com a luta de classes. Então eles começam, inclusive, o Manifesto Comunista dizendo que a história da humanidade sempre foi marcada assim. É o que a gente chama de materialismo histórico. É a maneira como os seres humanos se relacionam com o capital, com o produto,
com a matéria, e dessa relação surge a divergência, as diferenças e divergências de classe, e é assim que a história é contada, onde você vai ver sempre essa luta. E agora a proposta do comunismo é que o proletariado, ele tem que então tomar o poder, a sociedade tem que ser subvertida, e aí eles têm a brilhante ideia. Em todas as revoluções anteriores, a sociedade sempre se redefiniu, inclusive a religião. Religiões antigas eram suplantadas por novas religiões. Foi assim que o cristianismo se desenvolveu. Agora, para que a sociedade evolua de fato, nessa nova revolução, a sociedade não pode ter religião. É aquele ideal lá do Imagine, da música do John Lennon, que nós fizemos alusão ontem, né? Então é uma sociedade onde não existe a crença nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Não há religião. E assim a sociedade poderá viver, então, em paz, e ela irá evoluir. Enfim, foram alguns dos princípios. Vimos também a oposição contra a família, contra o casamento. Isso faz parte do marxismo clássico, é abraçado pelo marxismo cultural ou neo-marxismo, ok? Então, nosso foco ontem foi entender essa antítese, para que fique claro, de uma vez por todas, que não é possível você defender o marxismo e o cristianismo, porque são duas propostas de homem, duas propostas de sociedade, duas propostas de problema problema do mundo e duas propostas de salvação. Quando você adere a um pensamento, a uma cosmovisão, você está rejeitando naturalmente a outra, ok? Hoje o meu propósito é tratar do que é um tabu e que impede muitas pessoas de ter um senso crítico em relação a essas ideologias, em relação às vãs filosofias. Lembra, novamente, a gente iniciou ontem com o texto de Colossenses 2, 8, onde o apóstolo Paulo diz, olha, cuidado que ninguém vos venha enredar com vãs filosofias. E eu pontuei que para o apóstolo Paulo, uma vã filosofia é qualquer proposta de mundo que Cristo é tirado do centro, que propõe a evolução do homem, a redenção do homem, a parte de Cristo Jesus. Por isso o marxismo ele é uma vã filosofia, ele é então uma ideologia. Mas qual é o nosso grande problema para tratar do assunto? É porque se convencionou, até para evitar conflito, de que política e religião são coisas absolutamente distintas. Não tem relação, você não pode fazer relação. Você não pode confundir religião, política e futebol. Essas coisas não se discutem. Cada um dá a sua opinião e está tudo bem. No final das contas, todo mundo vai estar adorando o mesmo Deus. Minha proposta essa manhã é exatamente fazer com que tenhamos uma visão de mundo consistente e toda abrangente. Não há 1 centímetro quadrado da nossa existência que não pertence a Cristo, ou que Cristo não possa dizer, isso é meu. Então a minha visão sobre política, ela precisa ser cristocêntrica. Ela não pode ser neutra, a parte do governo de Cristo por meio da palavra, que é como Cristo governa a sua igreja, tá bom? Então a ideia é exatamente hoje estabelecer que nós precisamos ter uma noção do que é política, até mesmo porque o marxismo, ele é uma teoria também política e econômica. É através desses meios que ele, obviamente, tenta se estabelecer e que ele tenta se fundamentar na sociedade. Ele usa alguns mecanismos, nós pontuamos ontem, como, por exemplo, a própria educação. E vimos que o neomarxismo, ou marxismo cultural, proposto por Antônio Gramsci, ele tem ainda uma perspectiva interessante. Agora não é mais a guerra do proletariado apenas contra o burguês. Agora é o domínio das superestruturas para então tentar conseguir cooptar a sociedade. Então a gente toma conta da mídia, a gente toma conta do judiciário, a gente toma conta da política, a gente toma conta da educação, a gente toma conta da arte, da cultura de um modo geral, e assim fica mais fácil estabelecer o comunismo. Então, se o cristão não tiver uma mente biblicamente ordenada para compreender essa realidade,
ele vai ser cooptado. Ele vai ser cooptado. E aí, obviamente, haverá grandes danos. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer, antes de olhar, e deixa esse texto aberto, porque a gente vai precisar usá-lo, obviamente. O que é política e por que nós temos que falar sobre ela? O que é política? Se alguém chegasse até você e perguntasse, o que é política? Nos termos modernos, eu vou falar um pouco sobre o uso moderno do termo política. Nos termos populares e na atualidade, a política é um vocábulo usado frequentemente para se referir geralmente ao que está relacionado a um processo eleitoral, ao ambiente legislativo e executivo de governo. Então, quando se fala em política, você pensa em quê? Na eleição, não é isso? Uma evidência disso é que um político geralmente na nossa concepção moderna, é um candidato a algum cargo no poder legislativo ou executivo, ou é alguém que, tendo sido eleito, já esteja atuando em alguma dessas funções, ou mesmo alguém que tem interesse em entrar nessa vida chamada de vida política. E debater política geralmente é debater dentro desse ambiente. Então, a política, na concepção moderna, geralmente é aquilo que circunscreve, né, essas coisas, que está relacionada à eleição e ao governo de uma nação. Né? Brasil, ou mesmo no Ocidente, esse é o mesmo princípio. É óbvio, meus queridos irmãos, que política não pode ser limitada a isso, ao processo eleitoral. Por exemplo, países que não têm processo eleitoral, lá ainda tem política? Tem política. Mas você não tem um candidato para escolher, ele é imposto. Mas ainda assim você tem política e você fala de política, ok? Por quê? Porque é possível falar de ambiente político para descrever tudo que está relacionado ao governo daquela nação ou de seus territórios. Mas há um outro uso do termo político, que ele é um uso mais acadêmico. É uma expansão no significado. E aí a política, ela não envolve apenas a função política e o processo eleitoral. Mas nesse uso acadêmico, política é usado também para estudar as ideologias que compõem uma visão política. Assim, a política no meio acadêmico é uma área do conhecimento que envolve tanto os governantes, os territórios governados, como também teorias de governo, ou envolve a própria estrutura estatal, e acaba também esse conceito de político mais acadêmico se mesclando com outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, geografia. Inclusive, há uma junção disso, né? Quando a gente fala de geopolítica, você já deve ter ouvido essa palavra, né? Ou então, quando você vai estudar política a partir de uma perspectiva filosófica, econômica, histórica, então esse é o uso mais acadêmico. Entretanto, nós precisamos ter uma visão muito mais profunda do que significa política. E aí, agora eu passo a falar do uso clássico do termo política, tá bom? Antigamente, a palavra política tinha um significado muito mais amplo e muito mais abrangente, pois dizia respeito não apenas ao governo civil, mas abrangia a vida do homem em comunidade. Veja, antigamente, política não se referia só ao governo de uma nação, mas também à vida do homem em comunidade. Política vem da palavra grega politeia, ou politiquê também, ou políticos, né? Tem até uma obra de Aristóteles que tem esse nome, políticos, né? Todas essas expressões, elas derivam da palavra grega polis, que é cidade. A polis é a comunidade, no entendimento aristotélico, né? Que surge espontaneamente do impulso natural do homem como um ser gregário. O político é o que vive na polis. Como é que eu posso explicar isso? A ideia é exatamente a seguinte, de Aristóteles. Naturalmente, o ser humano ele é um ser gregário. Então, ele vai se unir com outros. Ele vai se juntar em comunidade. Essa comunidade vai crescer. E dessa junção nasce o quê? A cidade. Nasce a polis, né? Todo ser humano, então, ele é político nesse sentido. Pelo menos assim Aristóteles entendia e ensinava. Eu estou citando Aristóteles por quê? Porque Aristóteles ele é uma figura, um personagem estudado nas universidades, no meio acadêmico, e muitos dos seus princípios ainda estão em voga na sociedade. Lembra que ontem eu comecei dizendo que é comum se dizer que o peixe não sabe a água que nada?
E aí nós usamos essa figura de linguagem para dizer que muitas pessoas não se percebem, né, o ambiente cultural no qual ele está inserido. Ele não sabe por que o mundo é o que é. E nós vimos que uma sociedade, ela é estruturada a partir de forças ocultas. Obviamente tem a providência de Deus guiando tudo, mas numa formação de um pensamento de uma determinada sociedade, existem ideologias que estão sobrepondo a outras ideologias. A pessoa nasce e está imersa nesse ambiente ideológico e não se percebe. Para essa pessoa sempre foi assim, ok? Então, como o nosso objetivo é conscientizar, então você precisa entender que há muito de Aristóteles na sociedade atual, ok? Então, Aristóteles, ele dizia que todo ser humano é político. Era assim que ele entendia e ensinava. E o pensamento dele é importante porque ele vai delinear o pensamento vigente sobre política, apesar das mudanças modernas. Aristóteles, ele disse que o homem é, por natureza, um animal político. Com isso, ele queria dizer que o homem é um ser que se organiza em sociedade, em comunidade. O termo político, para Aristóteles, era análogo ao termo social. Inclusive, ele vai afirmar, né, que muito mais, abre aspas, né, Aristóteles diz, muito mais do que a abelha ou outro animal gregário, o homem é um animal social. E aí ele usa a palavra político. O homem é um animal político. O filósofo, ele quer deixar claro que onde houver um grupo de seres humanos, haverá uma sociedade organizada, haverá uma comunidade e haverá uma cidade. Ok? Aristóteles entende isso com tamanha força que ele chega a afirmar que, abre aspas novamente, na ordem natural, a cidade, preste bem atenção nisso, a cidade tem precedência sobre a família e sobre cada um de nós individualmente, pois o todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. O que é mais importante, o indivíduo, a família ou a cidade? No pensamento de Aristóteles, a cidade, porque o ser humano ele converge para a cidade. Cidade aqui sinônimo de comunidade, tá bom? Com isso, ele quer dizer que se o homem existe, ele existe para se agrupar em comunidade. Ele é apenas parte de um todo. Logo, não existe plenamente enquanto não cumpre o seu fim natural, o agregar-se em sociedade, o formar cidade. É óbvio que esse pensamento aristotélico ele tem graves problemas. Primeiro problema, o homem se distingue dos animais na concepção aristotélica apenas por sua capacidade de viver conscientemente em sociedade. Muitos animais são gregários, como a própria abelha, mas o homem não é apenas gregário. O homem, ele é o quê? Articulado. Qual é o problema do pensamento aristotélico aqui? O problema do pensamento aristotélico é reduzir a diferença entre homens e animais a apenas essa questão da intencionalidade. Isso é um problema. Tem um aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo? Aristóteles ele compreendeu que o ser humano ele é um ser social. Aquilo que ele chama de homem político, biblicamente nós chamamos de mandato o quê? Oi? Mandato social. Já ouviram falar, já ouviram essa nomenclatura, não é? Então o homem, ele realmente, ele vive para se organizar em sociedade, faz parte da criação dele. É a ordem natural das coisas. Deus criou o homem para se organizar em sociedade. Quando ele diz, sede fecundos e multiplicai-vos, o mandato social ele é criado. Por isso que é compulsório. Todo ser humano, ele se junta. E é por isso que mesmo no mundo caído, você vê a necessidade de se identificar em comunidade. Aí você é de uma igreja A, beleza, tem um mandato espiritual aí, mas você tem que torcer para o time A, você tem que gostar de tal coisa, você tem que ser de tal grupo. Há uma necessidade compulsória, que ela é explicada pelo fato de que o homem ele é um ser social, há um mandato social. O homem foi feito para se organizar em família e posteriormente em cidade. Tal é verdade que Deus coloca o homem no jardim e lá em Apocalipse o jardim está dentro do quê? O jardim está dentro de onde? Lá em Apocalipse, na consumação. Está dentro de uma cidade. Então o homem sai de um jardim, cultiva esse jardim e forma uma cidade.
No caso lá em Apocalipse, essa cidade, que é a cidade de Deus ideal, é formada pelo próprio Deus. Ok? Então o ser humano ele é um ser social. Aristóteles acertou. Mas como ele não tem uma boa base revelacional, ele não consegue entender isso. Então ele vai observar o quê? Não a revelação, ele observa os animais, a partir dos animais ele deduz que o ser humano também é um animal, só que ele é um animal político, social. Mas o que ele chama de animal social ou político, nós chamamos de mandato social. Ok? Outro problema do pensamento aristotélico. Dele nasce o conceito de Estado soberano. A cidade é maior do que a família, maior do que o indivíduo. Está em Aristóteles. E este é o fundamento do marxismo também. E do próprio socialismo. Você tem um Estado soberano. É o Estado que vai resolver seus problemas. O Estado vai virar um grande pai. No mundo marxista, o Estado ocupa o lugar de Deus. Então é o Estado que vai ser aquele grande pai que está dando mesada para todo mundo, né? Que está pagando plano de saúde para todo mundo, que está ajudando ali aparentemente todo mundo. E o Estado ele é mais importante do que o indivíduo. Você não pode questionar o Estado. A ideia de Estado soberano nasce do pensamento aristotélico. Vocês já sabem disso agora. Se antes não sabia, então de onde é que vem? Agora você é aquele peixe que já está percebendo. Essa água é salgada. Vamos lá. Outro problema. O Estado ele tem preeminência sobre a família e o indivíduo e deve subjugá-lo. Por isso o Estado está dizendo o que é família e o que é o homem. É o Estado que tem que dizer. Aí o Estado vai fazer loucuras, como por exemplo o STF fez ao criar uma aberração, digamos assim, em termos de lei, ao criar o conceito de crime por analogia. Aí agora, a chamada homofobia é equiparada ao quê? Ao crime de racismo. Mas por quê? Porque o Estado tem esse poder. É ele que vai definir o que é o ser humano, é ele que vai definir o que é a família, é ele que vai equiparar aqueles que sofrem por causa da cor da sua pele, que sofrem um crime legítimo, um crime perverso, porque o racismo ele é quebra do 6º mandamento. Há uma só raça, não há raças, há uma só raça na humanidade, melhor dizendo, a raça humana, e o crime de racismo ele é uma quebra do 6º mandamento, ele é um crime de ódio. Mas aquilo que é qualificado como homofobia, embora haja agressão a pessoas por causa da orientação sexual delas, se é que a gente pode usar essa nomenclatura, isso não pode ser comparado a algo que é natural. Algo que é natural, como a cor da sua pele. Mas aí o Estado vai dizer, bem, essas duas coisas são a mesma? São a mesma coisa. Porque o Estado, ele tem o quê? Preeminência sobre a família e o indivíduo e deve subjugá-lo. Ok? Outro ponto, a liberdade individual ela é obliterada pelo Estado. Você é livre, desde que o Estado compreenda que a sua liberdade não afete ele. E é claro, a liberdade individual pode afetar o Estado de maneira criminosa, mas via de praxe nós vemos o Estado subjugando o indivíduo por questões de opinião. E isso, obviamente, pode acontecer no Estado, porque o nosso conceito de Estado é que o Estado, a liberdade individual é obliterada pelo Estado. Ok? Então, veja, esses conceitos, eles não nasceram no vácuo. Eles remontam há muito tempo, lá atrás. Ok? Beleza. De fato, o homem é um ser gregário, ele naturalmente tende a viver em comunidade, mas essa compulsão natural faz parte de uma estrutura original, criada por Deus. Deus fez o homem para que não estivesse só. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus criou o homem para se constituir em famílias. E famílias, obviamente, se agregariam de alguma maneira. Não é sem motivo que a história inicia com o homem no jardim, com o dever de dominar a criação e de se multiplicar nesta criação. E a história termina com o homem e o jardim dentro de uma cidade, preparada por Cristo como segundo Adão.
na criação dominada e com a raça humana multiplicada. De fato, o homem foi feito para viver na polis, para viver na sociedade. Um outro grave problema na teoria política de Aristóteles é enxergar e reduzir o homem apenas a como se fosse um animal. Isso vai ganhar um peso maior, obviamente, no evolucionismo. Tanto no evolucionismo de Darwin, né, o evolucionismo biológico, quanto no evolucionismo social de Marx e de Engels. Ok? Mas aqui a gente precisa lidar com um problema, com uma indagação importante. Por que a política mexe tanto com o homem? Porque quando fala de política, a pessoa fica nervosa. Por que isso mexe tanto? Quando chegou o período eleitoral lá na igreja, às vezes eu sentava com alguns jovens assim, aí eu perguntava propositalmente, e aí, você vai votar em quem? Então, quando você soltava a palavra Lula ou Bolsonaro, as pessoas ficavam babando. Lula, Bolsonaro. Por que mexe tanto? Por que mexe com os nervos? Porque na concepção geral, herdada do aristotelismo, e que nós simplesmente respiramos, a política ela é vista como uma ferramenta de aprimoramento da humanidade. Os problemas serão resolvidos quando nós tivermos animais políticos bem evoluídos, bons políticos. A esperança da humanidade está em quem governa a polis. O nosso sucesso, a nossa felicidade, depende de quem estiver no governo. O mentor de Aristóteles já havia predito isso na República, né? O filósofo, como vai pensar Platão, né? O filósofo é quem tem a melhor condição de guiar os homens na República. Então, quem é o melhor governante da República de Platão? É o filósofo, é aquele que detém mais conhecimento, é o que tem melhor condições de guiar os demais. Aristóteles, por sua vez, vai introduzir o conceito de virtude. Uma polis governada por homens virtuosos se tornará o melhor lugar para morar. Quanto mais virtuoso quem estiver lá, melhor a sociedade. Ok? O homem virtuoso é o que melhor consegue beneficiar o todo. A virtude é prática. Uma vez que todos os homens são políticos, nós precisamos daqueles homens que são políticos, o quê? Virtuosos. E de lá para cá temos visto que em todo ano eleitoral, o debate político vai girar em torno de políticos virtuosos, como aqueles que melhor servem à sociedade. E aqueles que não são virtuosos começam a manchar a reputação de quem possa ser. Porque se ninguém é virtuoso numa área, se todo mundo é corrupto, então qual é a virtude que você tem que procurar? É outra. Você não pode mais julgar ninguém por corrupção, porque todo mundo é corrupto. Então agora o que a gente tem que procurar? É o corrupto que seja melhor. A gente procura então o melhor ladrão para que possa nos governar, ok? Então veja, não importa quão imorais sejam agora os governantes. Por quê? Porque também no pensamento de Aristóteles a virtude ela é prática. O homem virtuoso é aquele que faz o bem ao outro. Quanto maior bem você fizer ao outro, mais virtuoso você é. Ok? Então o governante que consegue operar o maior bem para o maior número de pessoas possíveis, esse governante ele é o mais virtuoso. Mesmo que a moral dele, de um ponto de vista bíblico, ela seja uma moral ruim. Ok? Aí é aquela questão, fulano rouba, mas... Vocês sabem completar, por favor. Fulano rouba, mas faz. É aqui que está a virtude. Ele faz. Ok? Então, não é de estranhar que a virtude política tende a ser mais pragmática do que ter ênfase moral. A virtude política, ela é pragmática. O político bom não é o moralmente coerente, consistente, mas é aquele que é mais útil a todos. Nem que ele pegue para ele, mas está fazendo bem para todo mundo, está legal. Enfim, resumindo, quando usamos, eu digo aqui está legal, está gravando aí, está legal ironicamente, tá bom? Não é que está legal biblicamente, ok? Então veja, resumindo, quando nós usamos o termo política, nós nos referimos a alguns aspectos distintos, mas em termos gerais podemos conceituar como sendo a área de atuação do homem em sociedade.
especialmente focado no governo e administração de uma sociedade, estado ou país. O Giovanni Althusius, que escreveu o livro A Política, e que ele é um teórico cristão reformado, ele vai definir a política como a arte de reunir os homens para estabelecer uma vida social comum, cultivá-la e conservá-la. Então, de acordo com Giovanni Althusius, o que seria política? A política é a arte de reunir os homens para estabelecer vida social comum, cultivá-la e conservá-la. Assim, a vida do homem é uma vida política. A sua vida social é uma vida política. Ademais, como também entendemos que o homem não tem como fugir da política, por ter recebido de Deus um mandato social, cultural e espiritual, o que faz com que o ser humano necessariamente impacte a comunidade ao agir e mover-se nela, é exatamente como ele compreende essa sociedade e essa comunidade. Nós não podemos esquecer, o mandato social não pode ser divorciado do mandato espiritual. Então, o homem ele se move na sociedade como um ser criado por Deus e que deve glorificar a Deus. E ele vai impactar a sociedade assim, ou deveria. Ok? Então, por natureza criacional, nós estamos envolvidos com política. Quando você se silencia, você está tomando uma decisão política que vai impactar outros. Você quer conforto, você não quer briga, você não quer entrar em treta, já chega, paz. Mas você está influenciando com o seu silêncio, porque esta é uma decisão e um movimento político. Você foi criado para viver em comunidade, e o seu silêncio na comunidade é uma ação objetiva e clara. Ok? Dito isso, então, de um modo especial, eu gostaria de enfatizar que, além do elemento natural, que é o que a gente discutiu aqui, o cristão é particularmente chamado a envolver-se na política de maneira mais consciente, pois Deus salva o seu povo dentro de uma sociedade política. Ok? A Escritura fala que Cristo salva os eleitos que vêm de onde? De todas as tribos, povos, línguas e nações. Isto é, de dentro de uma polis. Por isso é necessário que assimilemos as seguintes verdades bíblicas sobre o nosso dever e condição política nesse mundo caído. Então eu vou dar apenas uns tópicos, a gente não vai gastar tanto tempo aqui, porque senão eu não conseguiria expor tudo que quero agora pela manhã. Mas eu acredito que esses tópicos eles são bem elucidativos, só eles dariam um baita estudo, ok? Primeiro tópico, nós não perdemos os nossos deveres em nossa sociedade terrena. Cristo diz que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, ok? No primeiro século, o Império Romano acusava os cristãos de pecados assim terríveis. Eles diziam que os cristãos eram ateus. Você já sabia que fomos acusados de ateísmo? De ateísmo? Éramos acusados assim porque a gente não dizia o quê? Ave César. Era por causa disso. Não reconhecia a divindade de César. Então os cristãos eram chamados de ateus. Os cristãos eram chamados de incestuosos. Porque, biblicamente, você não entra em julgo desigual. Então você vai casar com um irmão ou com uma irmã na fé. Mas, como pegava a nomenclatura irmão ou irmã, o que eles deduziam? Os cristãos cometem incesto, eles casam com seus irmãos. Olha a loucura. Fake news, já existia fake news no primeiro e segundo século. Ok? Outra acusação, os cristãos eram canibais. Porque na ceia a gente toma parte no corpo e no sangue de Cristo. E aí os pais apologistas, nos 2 primeiros séculos, aliás, nos 4 primeiros séculos, nós tínhamos os pais apologistas e os pais polemistas. Os pais apologistas eram cristãos, após o período apostólico, que eles defendiam a fé cristã contra as acusações do mundo. Por isso, apologistas, defesa da fé. E os pais polemistas, e aí polêmica que ela tinha uma boa conotação, eram aqueles cristãos, após o período apostólico, que defendia a fé dos ataques de dentro da igreja, contra a heresia. Então, uns eram contra a vã filosofia, pais apologistas. E uns eram contra as heresias, os pais polemistas. E os pais apologistas, eles escreveram muito dizendo que os cristãos eram os melhores cidadãos do império. O cristão amava o seu vizinho, ele cuidava do próximo, ele amava os seus inimigos, ele honrava os seus compromissos. Eles eram amáveis, eles tinham boa fama, eram os melhores cidadãos que o império tinha. O que é que os pais apologistas estavam defendendo?
Olha, se existe um animal político, nós não somos animais, somos criados à imagem de Deus, mas se existe o tal de um animal político ideal, é exatamente o cristão. Porque o cristão, ele é o melhor cidadão, ele é o melhor indivíduo que vive na polis. Será que isso poderia ser dito do cristão no Brasil? Em termos gerais? Cristão caloteiro, cristão que tem meio mundo de problemas sérios e que não tenta viver de maneira consistente com a sua fé? Possivelmente não. Mas naquele contexto existia isso. Por quê? Porque a igreja sempre entendeu que nós não perdemos os nossos deveres em nossa sociedade terrena. Pelo contrário, nós pertencemos a outra pátria. E os princípios dessa pátria é muito melhor do que os princípios deste mundo caído. Se a gente viver os princípios da nossa pátria celestial nessa pátria terrena, os homens vão então perceber o que de fato é melhor para a sociedade. Então eles vão perceber como os princípios dos céus são superiores aos princípios dos homens. Segundo princípio, a Escritura mostra os filhos de Deus assumindo funções e cargos políticos. Então fica evidente que somos chamados à participação da vida política. Em Gênesis 9:6, Noé recebeu lá autoridade para o quê? Para executar assassinos. Não é o princípio da pena de morte? Quem derramar o sangue do próximo tem que ter o seu sangue derramado? Gênesis 9:6. Isso, como é que a gente sabe que Noé recebeu uma autoridade específica para isso? Porque em Israel, né, com Moisés, nós vamos perceber que não é por vingança que você tira a vida de alguém. É pela justiça que é perpetrada pelo Estado. Um Estado que é guiado pela lei de Deus. Ok? José se tornou governador do Egito. Isso foi bom para quem? Para o povo de Deus. Não é? Deus conduz a história para que ele esteja como governador para preservar a semente santa. Eu não sei se você já leu Gênesis assim, mas Gênesis é o livro da preservação da semente. Você não leu dessa maneira, leia Gênesis entendendo que a proposta de Gênesis é mostrar como Deus estava preservando a semente da mulher. Preservando exatamente a história para a revelação final de Cristo. Ok? Em Êxodo 21 até o capítulo 23, nós vemos ordens claras sendo dadas ao Estado e para a família. Em Deuteronômio 17, do 14 a 20, Deus instituiu tanto sacerdotes quanto reis para seguir a sua lei. São duas esferas, mas duas esferas governadas pela mesma lei. O livro de Juízes é um exemplo de como a Escritura lida com o magistrado. Não tem nem o que você falar. É o livro dos Juízes. 1 Samuel 8 mostra o povo de Israel querendo abandonar Deus como seu rei em prol de um rei humano. E aqui, como Gary DeMar, embora às vezes ele não acerte, mas aqui ele acertou bem, é aqui em 1 Samuel 8 que nós vemos uma tentativa de igualar o Estado ao reino de Deus. Porque agora você vê o povo querendo não ser governado apenas pelo seu rei celestial. Eles querem um rei humano, igual às outras nações. Uma tentativa de igualar o Estado ao reino de Deus. Os livros dos reis e crônicas, junto com os profetas, mostram Deus levantando reis e derrubando reis. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego se envolveram politicamente no Estado. E mais, eles resistiram de maneira a glorificar a Deus o Estado quando isso foi necessário. Eles honravam o rei, mas quando honrar o rei entrava em conflito com honrar a Deus, eles honravam a Deus. Mas se envolveram. Eles não disseram, não tem nada a ver. Política e religião não se misturam, Nabucodonosor. Não, eles não usaram esse argumento. Ok? Provérbios 16, 12. Salmo 119, 46 e 47. Salmo 82, versículo 1 e 2. Nos mostra que é Deus que estabelece reis e que também derruba reis. Salmo 2, né? Hoje à noite a gente vai expor o Salmo 2. Deus chama os reis da terra a obedecê-lo. Ele não chama só os reis de Israel. Todos os reis da terra são chamados a obedecer a Deus.
Pode pensar em qualquer rei, qualquer representante, qualquer governante, qualquer presidente. Tem uma convocação de Deus para que esses governantes obedeçam a Deus. A Escritura ordena que venhamos dar aos governantes o que é devido. Romanos 13, 7, Mateus 22, de 15 a 22, Marcos 12, que nós lemos. A Escritura também ordena que devemos nos submeter às instituições humanas. 1 de Pedro 2, de 13 a 17, Romanos 13, de 1 a 7. A Escritura também ordena que venhamos orar por nossos governantes e nações. E esse texto de 1 Timóteo 2, de 1 a 4, é interessante. Porque ele diz assim, olha, nós temos que orar para termos vida mansa e tranquila. Eu tenho que orar pelos meus governantes para eu ter vida mansa e tranquila. E aí há um ditado histórico, né, um lema, uma regra, que a lex orandis é lex credenda, né? Então a lei da oração é a lei da fé e também a lei da prática. Se eu oro pelos meus governantes para eu ter vida mansa e tranquila, na hora de eu escolher os meus governantes, o que é que eu tenho que levar em consideração? Se esses que eu estou escolhendo vão permitir que eu possa viver a minha fé de forma mansa e tranquila. Não faz sentido. Não faz sentido eu orar para que Deus me mande um Abraham Kuyper e eu volte em Hitler. Faz sentido? Não faz. A Escritura também nos ordena viver o reino de Deus, trazendo graça sobre o reino dos homens. Ok? Então veja, a Escritura não é apenas um mandato social, não é apenas natural do homem ele ser político, mas a Escritura comissiona o homem à vida em sociedade, à vida política. Então não faz sentido dizer assim, eu não posso falar sobre política porque eu sou cristão. Você vai ter que anular tudo que a Escritura diz sobre a vida política. Ela diz muito, ela fala sobejamente sobre política, ok? Contudo, tem sido comum ao cristão olhar para a política como se a política pertencesse a quem? Ao diabo. É uma área que muitos pensam que o cristão não deveria ter atuação tão ativa. Isso, obviamente, decorre da observação popular de que os que estão na esfera política serão sempre corrompidos. Você já ouviu a expressão, a política corrompe. Já ouviram isso? A política corrompe. Quando você repete isso, você mostra um problema complicado na sua antropologia bíblica. Qual é o problema complicado? É o meio que corrompe o homem ou é o homem que corrompe o meio de acordo com a teologia bíblica? Vou colocar na lógica agostiniana. O homem peca porque é pecador ou ele é pecador porque peca? Entendeu, trava-língua? Ele peca porque ele é pecador. Que ele nasceu em pecado. Entendeu? Então, porque eu sou pecador, porque eu nasci em pecado, eu peco. Então, não é a sociedade que corrompe o homem, é o homem que corrompe a sociedade. Até mesmo porque se a sociedade corrompesse o homem, a sociedade é formada por quem? Pelo homem. Então, se ela corrompe o homem, quem foi que corrompeu ela? Os homens que lá estão. Ok? Mas quando eu olho para a política como um lugar que vai corromper o homem, eu estou fazendo uma declaração horrível, porque eu estou dizendo que essa é uma área que Cristo não tem que governar, que o cristão não tem que estar lá, e aí eu não posso lamentar se eu tenho péssimos governantes, porque eu já disse que essa área não presta, que o cristão não deveria ter atuação lá, que isso é do diabo, né? É óbvio, meus irmãos, que isso decorre da observação popular de que os que estão na esfera política, muitos deles estão praticando corrupção. É como se a política tivesse uma malignidade tal que corrompesse qualquer um que se aproximasse dela, e não é verdade. Essa observação popular, infelizmente, ela tem encontrado ecos na história. O próprio Agostinho caiu nesse mito, né? Quando ele vai separar a cidade dos homens da cidade de Deus, e vai falar da cidade dos homens como se fosse apenas uma consequência da queda. Existiria cidade se organização política, se não houvesse queda? Existiria.
Porque o homem foi feito para a cidade, é por isso que a consumação termina com a cidade. Ok? Então não é a queda que estabelece a necessidade de um governo civil. Não é a queda. O governo civil vai ter a sua ação pela força por causa das consequências da queda. É fato isso. Mas não, ele não existe por causa da queda. E um teólogo neo-ortodoxo, o neoliberal chamado Emil Brunner, ele afirmava que todo Estado, olha o que Emil Brunner vai dizer, e ele foi um teólogo muito influente por uma era, todo Estado representa o pecado humano em larga escala, e que no Estado nós vemos o nosso próprio pecado aumentado 1000 vezes. O Estado, diz Emil Brunner, é o produto do pecado coletivo. Na necessidade do Estado, reconhecemos as consequências do pecado original. Então, é uma visão terrível do Estado. Gregory Boyd, ele vai mais longe num livro dele, foi muito popular nos Estados Unidos, que é o mito, numa tradução livre, o mito de uma nação cristã. E ele vai afirmar que todos os governos civis do mundo pertencem a Satanás. Ele chega a essa dedução por causa do quê? Quando Satanás está tentando Cristo, o que Satanás promete para Cristo? Está vendo todos os reinos do mundo? Eles são teus, se prostrado me adorares. Ele deduz daí o quê? O governo político pertence a quem? Ao diabo. Mas esse é um argumento non sequitur, ele não procede, ele não vai adiante. Primeiro, nós temos duas razões para Satanás ter dito isso. Lembra a razão que Cristo e Apocalipse nos dão? De fato, o povo de Israel era o único povo temente a Deus, enquanto todas as outras nações jaziam nas trevas. Mas jazia nas trevas porque a luz do Evangelho não estava brilhando nelas. Por meio de Cristo, ele veio saquear o quê? O reino de Satanás. As nações passaram a ser o quê? Conquistadas para o Evangelho. E numa perspectiva mais teológica, o mundo nunca pertenceu a Satanás. O mundo criado, o homem, as nações, têm um soberano, e o nome dele é Jesus Cristo. Ok? Ademais, a nossa percepção popular de que a política é suja e maligna também decorre da condição tão corrompida da política no Brasil. E aí é complicado, eu confesso que meu coração fica angustiado. Você fica assim, você acredita em quê? A gente já tem dificuldade de acreditar no nosso coração, vai acreditar no coração de pessoas que não nasceram de novo e que estão no poder? Não tem como, obviamente. Mas a gente pode orar, obviamente, por elas. Ok? Aí quando você olha para essa situação, qual é a tendência natural? É dizer assim, não, a política sempre é suja. Sempre é suja. Então um cristão não deveria se envolver e nem falar sobre política. Mas como nós devemos olhar para a política e para o Estado? De maneira bíblica. Porque aqui tem um ponto que a gente precisa frisar e bater com ênfase. A nossa perspectiva sobre política não pode ser determinada pela nossa experiência. Isso é um princípio básico de classe de catecúmenos. A nossa experiência explica a Bíblia. É a Bíblia que explica a nossa experiência. Se a nossa política é marcada pela presença de homens ímpios e declaradamente anticristãos, eles estão cavando a sua própria cova, a sua própria sepultura. Isso aqui é um fato. Mas eu não tenho que olhar para a política como um ambiente que o cristão não deve ter influência e não deve agir. Então, como é que a gente tem que olhar? De maneira bíblica, tá bom? Então, o que a gente precisa compreender, o que a Escritura afirma acerca do Estado, do magistrado civil, da vida política como um todo. O que a Escritura afirma? E aí o nosso texto nos dá algumas orientações que eu tirarei aqui de maneira rápida para que o nosso horário não seja aí comprometido, obviamente. O Senhor Jesus Cristo está aqui sendo tentado, né, ou tentam, de certo modo, criar uma armadilha para ele, né, os herodianos e os fariseus. Eles estavam ali para experimentar, como o próprio Cristo diz a ele. Né? Quem são os fariseus e quem são os herodianos? Os fariseus a gente conhece, uma seita judaica, de caráter ascético, extremamente rigorosa quanto aos usos e costumes, especialmente quanto à observação da tradição judaica.
Eles não reconheciam Jesus como sendo Messias, Senhor e Salvador, e eles perseguiam Cristo o tempo todo, tentando surpreendê-lo em alguma falta, o que era impossível, obviamente, de acontecer. E quem eram os herodianos? Um partido político judeu que simpatizava com os governantes da dinastia herodiana. Isso é interessante. Eram judeus que defendiam Herodes. Ok? Ou seja, defendia Roma. Eles são descritos como aliados dos fariseus contra Jesus. Apesar das simpatias conflitantes das partes. Judeus e herodianos, em tese, deveriam se odiar. Porque os fariseus acreditavam que ainda haveria um Messias que iria tomar o governo de Israel e se libertar do Império Romano. Roma era inimiga de Israel. Mas tanto fariseus quanto herodianos tinham um inimigo em comum. Quem era? Cristo. Essa história se repete por toda a história. Vamos ver um pouco sobre isso à noite. Você vai ver que todo poder político, todo partido político anticristão, ele pode ter divergência com outra facção política, com outro partido, com outra nação, mas se ambos têm como objeto de ódio a Cristo, eles se unem. E aqui você tem uma união que não faz sentido. Fariseus e herodianos, querendo surpreender Cristo em alguma falta. Né? Então os judeus desejavam se ver livres das rédeas romanas. Contudo, alguns judeus preferiam se aliar a Roma para prosperarem. Mas esse grupo não era visto com bons olhos pelos judeus, especialmente por fariseus. Enquanto os fariseus eram tidos como santarrões, os herodianos eram vistos como sacrílegos. Era impossível esses dois grupos se aliarem. Mas essa união aconteceu, porque o inimigo comum fez com que essa união acontecesse. Quem era esse inimigo comum? O Senhor Jesus Cristo. E aí vemos fariseus e herodianos tentando manipular Cristo com uma fala cheia de adulação hipócrita. Sabemos que és mestre, né? Então ele chega aqui, olha, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência. Fala bonita, até ensaiada, né? Cristo conhecia a intenção, já expôs a hipocrisia deles. Por que me experimentais? E aí eles tentam criar uma sinuca de bico. E aí, a gente tem que pagar tributo a César ou não? Se Cristo diz, tem que pagar tributo a César, ele estaria tomando parte com os herodianos. E aí ele estaria dizendo que não tinha que esperar um governante sobre Israel, e que Israel devia submissão a César. Mas se ele diz, não tem que pagar tributo a César, então ele ia se opor ao Império Romano. A armadilha era perfeita. Agora ele vai ter que se expor. Era o que eles imaginavam. A resposta de Cristo não somente invalidou a investida maligna deles, como produziu admiração, diz o texto. Porque Cristo mostra que há uma separação clara entre a esfera política e temporal e a esfera eclesiástica e espiritual. A resposta de Cristo foi contundente e confrontadora, porque mostrou o dever civil dos fariseus e que eles seriam rebeldes se eles não dessem a César o que era de César. E mostrou o dever espiritual dos herodianos, mostrando que eles deveriam dar a Deus o que era de Deus, enquanto eles estavam dando a César o que era de Deus. Ele expôs a idolatria dos herodianos e expôs a hipocrisia dos fariseus e a rebeldia dos fariseus. Nessa resposta de Cristo, nós temos a declaração formal, que ensina que igreja e Estado são duas esferas legítimas, que devem ter um ponto de contato em comum, que não devem ser misturadas ao ponto de uma fazer o que é próprio da outra. Deve ser dado a César o que é de César. César aqui, ele é usado como uma espécie de sinédoque do Estado. Representa o Estado. O imperador representa o império, a parte pelo todo. Ao dizer que deve ser dado a Deus o que é de Deus, aprendemos que tudo aquilo que é devocional, espiritual, eclesiástico, não deve ser maculado, não deve ser entregue a César.
É por isso que a gente bate muito na tecla. Casamento, ele é casamento nos termos que Cristo instituiu, que Cristo mostrou. É entre um macho e uma fêmea. E ele usa essa palavra, macho e fêmea, no original. Então, quem tem que dizer como tem que ser o casamento é quem criou o casamento. Eu não posso dar isso a César. O Estado pode até regulamentar como pessoas do mesmo sexo podem viver conjuntamente. Podem até criar esse tipo de abominação. Mas não pode chamar de casamento. Se faz, ele afronta com mais ímpeto ainda a lei de Deus e o mandato criacional de Deus do casamento. Ok? Mas eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ok? E aí, duas coisas muito básicas esse texto nos ensina. E eu vou concluir com essas duas coisas, porque eu acredito que aí sim a gente tem uma visão do que é Estado, do nosso dever político. E aí vocês somam com a nossa palestra de ontem, e aí eu acredito que vocês podem organizar a maneira de vocês se relacionarem com a política. Ok? O primeiro princípio. Precisamos compreender o que é o Estado, sua natureza em relação com a igreja. Segundo, o nosso dever de cristão no Estado. Ok? Então, primeiro, o Estado, a sua natureza em relação com a igreja. A primeira grande verdade que nós extraímos do nosso texto é que ele nos ensina, Jesus nos ensina, qual é a natureza do Estado e sua relação com a igreja. O Estado está numa esfera diferente da igreja e deve se relacionar com ela, obedecendo sua própria natureza. Aí vamos ver alguns princípios que corroboram isso. Primeira coisa, Cristo diz, dai a César o que é de César. Mas tem um princípio que o próprio Cristo já ensinou em outro momento. É que tudo é de Deus, inclusive o próprio César. Se lembra quando ele está sendo confrontado pela autoridade, que ele diz o seguinte, nenhum poder tu teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. Aí lembra de Romanos capítulo 13? Toda autoridade é instituída por Deus. É ministro de Deus. Então, o primeiro princípio que precisamos deixar estabelecido para entendermos a natureza do Estado, sua relação com a igreja, é que tudo é de Deus, inclusive o Estado. Uma falácia muito comumente repetida é que o Estado é laico. E isso não é verdade. Há uma separação de esferas entre igreja e Estado, mas não existe Estado laico, do mesmo modo que não existe ninguém laico. A palavra laico vem da expressão grega laos, que significa povo, multidão. E foi usado para fazer distinção, principalmente no período medieval, entre o clero e o povo. Então, laico era o quê? O povo, e o clero estava num outro patamar. O termo foi profundamente utilizado também no iluminismo, com o objetivo de fazer uma cisão radical entre a esfera religiosa e a esfera pública. Então, quando o iluminismo, que é um movimento antiteísta, anticristão, ele usa a nomenclatura laico, ele está querendo mostrar que há uma cisão, uma separação radical entre a fé e o poder temporal, entre a fé e o Estado, que não há nenhuma relação, absolutamente nenhuma. Não é à toa que você vai ver numa sociedade que defende o Estado laico, que aquela autoridade ela não pode expressar sua fé. A gente usa o termo laico no sentido até positivo. Não, o que a gente pode dizer é que não pode misturar, o Estado não pode dizer o que a igreja tem que fazer, a igreja não pode ir lá ocupar determinadas coisas do Estado. A gente ainda tenta usar nesse sentido, mas não é esse o sentido da palavra laico. É por isso que quando alguém é uma autoridade do Estado e ela diz que ela é cristã, isso provoca críticas. Por quê? Porque, obviamente, eles compreendem que ser laico é não demonstrar religiosidade. Para o iluminismo era realmente isso que significava. Só que é possível você neutralizar a religiosidade de alguém? Não é possível. É impossível. Com o avanço do iluminismo, a igreja limitou demais suas esferas. A separação de igreja e Estado virou uma alienação completa entre cristianismo e Estado, bem como entre o cristianismo e outras esferas da vida, como escola, economia, etc. Se lembra daquela ideia de que a gente combatia bastante, que não existe o conceito de que uma determinada, que só a vocação ministerial é sagrada, mas o trabalho comum não é sagrado?
Lembra que a gente batia de frente com o conceito de que ser advogado não é, por exemplo, um trabalho santo? Ser médico não é um trabalho santo, mas ser santo é só pastor? Lembra que nós já rompemos com isso? Quem defendia que apenas o sacerdote era um serviço santo e dedicado a Deus era a Igreja de Roma. E a Igreja de Roma criou então essa separação entre o sagrado e o temporal como profano. E aí havia o clero e havia o povo, né? Havia exatamente aqueles que eram laicos nesse sentido. Nós compreendemos perfeitamente que a fé protestante rompeu com isso. Todo trabalho lícito deve ser santo e deve ser dedicado ao Senhor. A gente se arrepia contando a história de Martinho Lutero, do sapateiro que queria fazer algo para glorificar a Deus porque estava inconformado com o seu trabalho de sapato. E Lutero disse: você quer glorificar a Deus? Faça o melhor sapato e venda por um preço justo, e você glorificou a Deus. Pois bem, nesse sentido, a fé reformada, ela quebrou essa fronteira entre o sagrado e o temporal como profano. Agora, tanto a igreja quanto o Estado são servos do Senhor, com esferas distintas. Uma não pode se intrometer na organização da outra, mas ambos têm princípios bíblicos que devem honrar a Deus para o seu funcionamento. Mas com o avanço do iluminismo, aconteceu o oposto. O que acabou as igrejas acomodando foi uma visão de mundo que se permitiu tirar a fé da vida pública. E isso tem sido danoso para a igreja. Acerca do uso laico no Brasil, Fabrício Tavares de Moraes afirma que nos atuais círculos intelectuais brasileiros, a expressão Estado laico é, na verdade, um repertório de platitudes e não um conceito decorrente da apreensão de fatos. Ou seja, se usa o termo laico sem compreensão do que ele realmente significa, quase como um mantra. É estilo fascista, né? Qualquer coisa, você é fascista. O pessoal não sabe nem o que é um fascista. Eu não sei, mas sua opinião me desagradou, e isso é um xingamento bonito e eu solto. Mas a pessoa não sabe o que significa. A mesma coisa sobre o Estado ser laico, ok? Mas o Estado, ele é laico? Não, porque não existe Estado sem religiosidade. Então não pode haver essa cisão radical. A autoridade que o Estado possui tem fonte e origem em Deus. Lembra lá de Romanos 13? Novamente, Romanos 13, de 1 a 6. Né? Não há autoridade que não proceda de Deus. Se Deus é a fonte da autoridade do Estado, como é que ele pode ser laico, irmãos? Não tem como. Impossível. Se ele é ministro de Deus para a promoção do bem, como é que ele pode ser laico? Outro ponto, o Estado tem que promover o bem. O que é o bem, irmãos? O que é o bem? Como é que você definiria mal e bem? Como é que você define uma coisa e outra? Qual é a referência de bem e mal? Bem é que procede de Deus, né? E é que geralmente que procede do homem, né? Que o homem tem a natureza mal inclinada. Porque só Deus que quer o bem do homem. O homem, praticamente, tudo que ele faz está voltado para si. Então veja, qual é o padrão de bondade? É Deus. Inclusive, bondade é um atributo comunicável. Ou seja, se o homem exerce algum tipo de bondade, apesar da total depravação, como reflexo da imagem de Deus, não é porque o homem é o seu autor. É como Tiago vai dizer, todo dom perfeito e toda boa dádiva procede de quem? Do Pai das luzes. Então, quem é o padrão de bem? Deus. E onde é que ele revela isso? Na sua lei, na sua palavra. Se o Estado tem que promover o bem, o que o Estado vai promover? Não, no sentido, se ele tem que promover o bem, o que ele deveria promover? Os princípios da palavra de Deus. Ou tem outro padrão de bondade? Não tem outro padrão de bondade. Entende? A Escritura também fala que é Deus que fornece todo o padrão moral. Tudo aquilo que é correto de acordo com o que Deus disse. Tem um filme, se vocês não assistiram, eu vou indicar filme para vocês assistirem. É A Jornada. Vocês já assistiram esse filme? Esse filme A Jornada, ele tem uma lição espetacular.
Ele tem um pouco de viagem no tempo, mas ele é um filme evangélico, então não espere muita qualidade de reprodução. Mas ele é fantástico. É alguém que passa a ensinar dentro de uma faculdade que você pode dizer o que é certo e errado divorciado do nome de Deus. Porque se você disser o seguinte, olha, Deus é contra isso, e a pessoa não vai querer te escutar. Você já pega ranço. Você tem que saber dizer, a gente se acha mais sábio do que Deus, né? Você tem que dizer com jeitinho, você não precisa dizer que é Deus, porque você vai espantar. Então você diz que isso é errado, que isso não é correto, mas você não cita o nome de Deus. Você ensina o que é certo e errado, mas não diz quem é o padrão do que é certo e errado. Essa é a defesa de um clérigo lá numa faculdade. Aí tem um outro que tinha criado uma máquina do tempo, que diz para ele, cara, não faz isso. Se a sociedade entender que você pode ensinar o que é certo e errado, sem ter a autoridade de Deus, a sociedade vai virar uma tragédia. Vai não sei o que, aí ele convence esse pastor a fazer uma viagem no tempo. Aí ele vem para os anos 2000 e pouco. Aí esse cara ele fica assustado. Primeiro ele chega numa loja, tem um bando de manequim nu. E para a gente é super normal. Mas de fato, para os nossos irmãos há um século atrás, um século e pouco, era assustador ver um manequim nu. Aí ele já fica, o que é isso? Aí ele vai para o culto totalmente modernão, né? Ele já fica, aí ele chega na casa de alguém está assistindo TV, tem um cara lá que não é marido do outro, da outra, e estão se beijando na TV, ele fica assustado. Aí ele fica assustado, o que está acontecendo com a sociedade? Aí ele vai aprendendo na prática uma sociedade que passou a ensinar o que é certo e errado, sem ter Deus como um parâmetro. O conceito de Estado laico é um conceito de que você pode dizer o que é certo e errado, sem ter Deus como referência. Mas como vimos ontem, por exemplo, no marxismo, por que Deus não pode ser referência? Porque era aquilo que em Dostoiévski a gente já tinha aprendido, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Eu tiro Deus do cenário, coloco o homem no topo, e agora eu vou definir o que é certo ou errado. Mas o papel do Estado é fazer isso? Não, não é. Então é impossível existir um Estado laico, ele é uma impropriedade de termos, porque não existe neutralidade religiosa e moral. Todo Estado é religioso. Então quando o Estado se diz laico, o que é que ele se torna? Ateu. Mas ele vai ser religioso, porque ateísmo é uma religiosidade em um certo sentido. É o que o Rushduni, no livro Cristianismo e Estado, ele já havia dito. Ou o Estado ele vai ser a favor da fé cristã, ou ele vai ser inimigo da fé cristã. E eu desafio qualquer pessoa a estudar a história do Ocidente e negar esse fato. Você não vai conseguir negar. O Estado ou perseguiu a igreja, ou ele era influenciado pela igreja. Não existe conceito de Estado laico. Conceito de Estado laico é uma tentativa de impor o marxismo, de tirar a religião do Estado. É apenas o quê? Uma maneira de enganar e de fazer os cristãos repetirem o próprio assassinato de sua fé. O Estado ele sempre vai ser religioso, porque Deus chama as autoridades a prestar contas diante dele. E ele vai julgar todos com base na sua lei, não é com base em leis injustas criadas por homens. É como nós vimos ontem, a lei de Deus é que deve calar toda a boca. E todo Estado que ele não é religioso, ele é ateu, ele é humanista. Então o que nós defendemos? Que igreja e Estado se misturam? Não. Estado é uma instituição à parte, igreja é outra instituição à parte, mas ambas devem obediência a Deus e à sua lei. E Deus convoca ambas. Como vai dizer o capítulo 23 da nossa confissão de fé, na seção 3, diz assim: como pais solícitos, é dever do Estado, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso comum Senhor. Olha o que está no nosso símbolo de fé. Qual é o dever do Estado? Como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou
perigo. Pegue todas as confissões reformadas do século XVI, XVII e XVIII e veja o que elas dizem sobre o papel do Estado e sobre o Estado. Você não vai ver nenhum conceito de um Estado que é ateu ou de um Estado que é neutro religiosamente. Não existe neutralidade religiosa. Cristo disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Ok? Entretanto, é verdade que a divisão das esferas é necessária para que ambas as instituições elas funcionem bem. Então, de fato, igreja e Estado são essencialmente diferentes. Cristo ensinou isso dizendo: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Estado e a igreja têm origens diferentes. Por exemplo, o Estado tem sua origem em Deus como soberano governador das nações. A igreja tem sua origem em Deus como comunidade dos cristãos, em Cristo como mediador. Por isso que lá em João 18:36, Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Cristo está dizendo que o seu reino é o quê? Espiritual. Aí sim, qual é a distinção de Estado e igreja? É que um é um reino temporal, que governa pela espada, o outro é um reino espiritual, que governa pela palavra. Por isso o Estado pune e a igreja disciplina. São realidades diferentes. O Estado é uma ordenança de Deus fundamentada na natureza, de tal maneira que mesmo não tendo pecado, haveria uma sociedade formada pelos filhos de Deus. O homem natural seria compelido a se organizar em sociedade e cidade. Ademais que essa é uma ordenança que se fundamenta na natureza, é provado pelo fato de que mesmo onde não há influência cristã, há uma ordem civil. A igreja, por outro lado, não é fundamentada na natureza, mas na graça. A igreja não está em todos os lugares, como o Estado está. Mas a igreja está onde? A igreja está limitada aos lugares onde o cristianismo é professado. Um dia é verdade, de mar a mar todo mundo vai professar o nome do Senhor. Ok? A igreja, Cristo é apresentado como Salvador e cabeça da igreja. Para o Estado, Cristo é apresentado como Rei e Juiz das nações. Você vê propostas diferentes. A igreja foi instituída por Cristo para promover e sustentar a obra da graça na terra, para promover os interesses espirituais da comunidade dos cristãos, onde ela se encontra. Ao Estado foi dado o poder da espada para punir fisicamente os transgressores. As armas do Estado são físicas e terrenas. As armas da igreja são espirituais. As chaves da terra e dos céus é dada à igreja, mostrando que a jurisdição da igreja é espiritual. A disciplina da igreja é espiritual, não é coercitiva fisicamente. As armas da igreja são espirituais e não carnais. Mas as armas do Estado doem, é espada. Os títulos dados aos governantes de ambas instituições também se distinguem, tanto em natureza como propósito. Uma coisa são os ministros do Evangelho, outra coisa são os ministros do Estado. O magistrado tem claramente suas designações, o uso da força civil, juiz, governadores, tudo isso já traz a noção de quê? De um governo físico. Mas os ministros do Evangelho são chamados de quê? Pastores, mestres, bispos, presbíteros, dispenseiros do reino de Deus, anjos, para que fique claro que o governo da igreja é espiritual e pela palavra. E para que fique claro que o governo do Estado é pela força e pela espada. Os governantes da igreja decidem pela palavra, mediante a operação do Espírito Santo, as questões eclesiásticas. O magistrado civil decide pela lei as questões temporais. No que é de ordem civil, o cristão se submete ao Estado. No que é de ordem espiritual, se submete à igreja. Um monarca pode honrar o seu pastor e presbítero na condição em relação eclesiástica. Chega aqui o prefeito de Marabá. Ele vai sentar aqui. Se ele não professar a fé cristã, nem tratado como crente ele não é. Mas ele tem o dever de adorar a Deus. Esse é o ponto. É o dever dele. Mas se eu for cidadão de Marabá, eu tenho o dever de cumprir com os meus deveres na cidade de Marabá e de honrá-lo como cidadão na condição de prefeito que ele é, de orar por ele e de tratá-lo com
a devida deferência. Ele não entra no púlpito, ele não muda a ordem do culto. Eu não digo como é que ele tem que administrar Marabá. Ele sabe que ele tem que honrar a Deus. Eu vou dizer para ele, a lei de Deus e a palavra dele é teu guia. Então ele se submete em termos espirituais à igreja, e cada membro da igreja se submete em termos temporais ao governo civil dele. E assim nós honramos a Deus. Também somos chamados a obedecer a Deus acima da nossa obediência ao Estado. Quando obedecer ao Estado é pecar contra Deus, a gente desobedece o Estado e obedece a Deus. Então, na Escritura, o Estado não deve se imiscuir na vida da igreja, mas o Estado tem o dever de promover o bem da igreja. Tem um dever. Um Estado que aprova leis, que persegue a igreja, você pode ter certeza que eles não ficarão impunes. Um dia o reto juiz pedirá conta. Pertence ao Estado o dever de promover o bem e não o mal. A Bíblia não deu papel para o Estado ser um pai. A Bíblia deu papel para o Estado ser um protetor, promover o bem e não o mal. Nossa confissão de fé, no capítulo 23, vai dizer o seguinte, no capítulo do magistrado civil: Deus, o Senhor supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Qual é o papel do Estado? Punir o malfeitor e recompensar o justo. Promover a boa ordem da sociedade. Oferecer uma vida mais livre e justa aos seus jurisdicionados. Esse é o papel do Estado. Lá em Romanos 13, de 3 a 6, Paulo diz o seguinte: porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. O Estado tem o papel de garantir a segurança dos seus jurisdicionados, de proteger, de promover o bem. E por isso o nosso dever é nos sujeitar. Veja, 1 de Pedro 2, de 13 a 14. 1 de Pedro 2, de 13 a 14. Vamos ler todos juntos? 1 de Pedro 2, do 13 ao 14. Diz assim, vamos ler todos a uma só voz. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Meus irmãos, se tem uma despesa que o Estado deveria ter, era a despesa de sustentar aqueles que vão promover o bem da sociedade e garantir a segurança dela. Esse é o dever do Estado, no contexto aqui neotestamentário. Era promover a boa ordem, estruturar as cidades, construir estradas, organizar a sociedade. Inclusive, se não houvesse queda, era esse o papel do Estado antes da queda. Quando as famílias se juntassem em sociedade, o que essas famílias fariam? Elas iam pavimentar estradas, elas iriam se organizar em sociedade. Era exatamente isso que fariam. Esse é o papel do Estado. É garantir a liberdade e promover o bem na cidade, punir o malfeitor e recompensar o bom cidadão. Ok? Esse seria o ponto. E por fim, meus irmãos, e agora sim terminando, qual é o nosso dever nesse Estado criado por Deus? Agora a gente entendeu o que é Estado. A gente entendeu que, obviamente, isso não vai acontecer a menos que a gente influencie o Estado positivamente. Não é fechando os nossos olhos, mas é participando ativamente. Agora, qual é o nosso dever nesse Estado? O mais lógico e natural: obedecer ao magistrado civil
debaixo da obediência a Deus. Isso é claro. A Escritura deixa absolutamente clara. Toda autoridade legítima procede de Deus. Cristo disse: o que é de César deve ser dado a César. Romanos 13:2 diz que se opor à autoridade é se opor a Deus, é passivo de juízo. A autoridade é ministro, servo de Deus. E 1 de Pedro 2,15 diz que é da vontade de Deus que nos submetamos. Por que isso é importante? Porque o Estado não tem autoridade de si mesmo. Ninguém possui autoridade de si mesmo. Toda autoridade vem de Deus. Até a autoridade dos pais sobre os filhos não pertence aos pais, pertence a Deus. Quando eu ensino a minha pequenininha que ela tem que me obedecer à mãe dela, eu ensino que ao me desobedecer e desobedecer a mãe dela, ela não peca só contra mim e só contra a mãe dela. Porque ela deve obediência a mim e à mãe dela, porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É a fala de Deus, é a ordem de Deus que cria essa demanda para ela. Então até a autoridade dos pais não pertence aos pais, pertence a Deus. A autoridade do Estado não pertence ao Estado, pertence a Deus. Por isso o mau uso da autoridade do Estado vai implicar, obviamente, em penalidades da parte de Deus. E quando o Estado, então, me pede para fazer aquilo que é pecado contra Deus, o que é que eu tenho que fazer? Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o ponto. Está aqui, você quer resistir o Estado? Você precisa de escritura para resistir o Estado. Esse é o ponto. Uma boa teologia cristã do Estado, disse Rushduni, deve confrontar as alegações de soberania ou senhorio feitas pelo Estado. Apenas Jesus Cristo é Senhor e soberano, de modo que o Estado faz de si mesmo uma espécie de Moloque quando reivindica a soberania. O Estado não é soberano. Estado soberano de direito. Deus é soberano. O Estado é servo de Deus. E eu me submeto ao Estado, porque Deus me ordena. Mas só me submeto ao Estado naquilo que Deus ordena. No demais eu sou chamado ao quê? A resistir. Por isso eu vou continuar falando aquilo que o Estado tenta me proibir, mas que a Escritura afirma que eu tenho que falar. É dever do cristão pagar imposto ao Estado. É óbvio, um Estado paternalista como o nosso vai tirar demais do nosso bolso. Aí vem com aquele negócio, não, vai tirar dos mais ricos para os mais pobres. Não, vai tirar principalmente daquele que não é nem rico e nem tão pobre. Daquele que está tentando se ajeitar, conseguir se organizar financeiramente. Esse é o ponto. Uma pessoa que ganha 4 mil reais por mês, ela é uma pessoa que não é rica. Ou é? Ela não é rica. Mas o Estado vai tirar imposto de renda de 4 mil reais. E aí no final do ano você sente o peso disso. Porque é muito. Para quem ganha 4 mil, o imposto de renda é alto. Então o Estado está roubando. Mas eu não peco em ter que pagar, eu tenho que pagar. Porque o pecado é do Estado em me oprimir. Mas o meu dever é pagar o tributo ao Estado. Que a gente já paga em outras coisas, né? Tudo que você compra, você está pagando alguma coisa. E você ainda paga o imposto de renda. Mas temos que pagar. E é dever do cristão ser bom cidadão. Você vai lá chorando, paga o imposto de renda. Estado ladrão, eu vou orar por ti. Mas eu tenho que ser um bom cidadão, dar bom testemunho, honrar meus compromissos. É meu dever orar para ter bons governantes. E aqui, meus irmãos, é onde a igreja peca. Quando fala de política, todo mundo já fecha os dentes. Mas ninguém curva os joelhos. Todo mundo quer ter bom governante, mas não quer passar tempo orando por isso. Ore para ter bons governantes. Meus governantes são ímpios. Ore para que a justiça de Deus alcance eles. Quer seja a justiça em Cristo, ou quer seja a justiça do inferno. É Deus que vai fazer o que tiver que ser feito. O meu papel é orar. Senhor, faça justiça. Senhor, tem misericórdia da nossa nação.
Tem misericórdia da nossa nação. Tira os homens que servem a Satanás na nossa nação. Faça com que os ímpios se curvem diante do teu filho, ou sejam esmagados nele, porque ele é a rocha que esmaga os ímpios. Nós temos que orar, irmãos, imprecatoriamente, está nos Salmos. É diferente de vingança. Vingança é quando alguém lhe faz mal e você quer matar a pessoa. Mata aquele miserável, Senhor. Isso é vingança. A oração imprecatória, ela não é vingativa, é você clamando para que a justiça de Deus seja feita. Ou que os ímpios se arrependam e se curvem diante de Cristo, ou que eles sejam esmagados em Cristo. Ou que eles bebam o cálice que Cristo bebeu. O inferno foi até a cruz, mas se eles não se curvam diante de Cristo, que eles então bebam do inferno. Mas orem para ter vida mansa e tranquila, porque senão parece só orgulho. Aí você vai virar partidarista. O cristão, ele não é chamado a reduzir a sua fé a um partido. Nenhum partido suporta a fé cristã. O cristão é aquele que julga todas as coisas pela palavra. Então nós temos que orar para que tenhamos bons governantes, para que Deus estabeleça justiça, para que o seu nome seja honrado. Temos que ter o espírito de Davi, no Salmo 119, versículo 136, quando ele diz: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. Anteontem, no estado de Utah, nos Estados Unidos, Bíblias da King James passaram a ser retiradas das escolas públicas de lá. E por uma razão, porque a Bíblia fala de violência e fala de sexo, e isso, acreditem, foi considerado má influência para as crianças e os adolescentes. O Estado dizendo que a Bíblia é má influência. Ontem nós estudamos e entendemos. O marxismo, ele propõe uma nova moralidade, para que ensine identidade de gênero, disforia de gênero. Aquele padrão que ensina o que é sexualidade, que é a escritura, precisa ser estipado de cena. Ele precisa ser tirado. Você tira isso, aí o Estado vai dizer então o que de fato é sexualidade. O que é que a gente faz diante disso? A gente ora: Senhor, manifesta o teu nome, a glória do teu nome. Faz com que eles sofram as devidas consequências dos seus crimes, dos seus pecados. No Brasil, meus irmãos, enquanto alguns estão dizendo assim: olha, o aborto é pecado em alguns casos, o aborto já é praticado no Brasil em algumas condições, já se tem condições legítimas para abortar no Brasil. Isso é abominação, isso é assassinato de crianças. Como disse João Calvino, esse é o pior tipo de atrocidade. É quando você vai na casa do indefeso e mata o indefeso em casa. É quando alguém vai e assassina uma criança no útero, no lugar onde ela deveria ser protegida. Você não pode ver estas leis e dizer: está tudo bem. Como cristão você tem que chorar, porque era dever do Estado promover o bem e o Estado está matando. Era dever do Estado recompensar o justo, mas ele está oprimindo. Então a gente ora: Senhor, faça justiça, que os homens te temam, que a tua lei seja amada. Manifesta a tua justiça em Cristo, para que eles sejam conquistados por Cristo, ou que eles sejam esmagados na grande rocha de ofensa, que é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, então ore pelo Estado, mas também veja se você tem vocação para participar. Jovens, participem ativamente da política do seu país, com a Bíblia na mão e na mente e no coração. Não se limite a um partido, vá além. Julgue todas as coisas pela palavra de Deus. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que no dia da consumação, os santos haverão de julgar o mundo e os próprios anjos caídos. Porque é pela palavra que nós ainda continuamos a executar este ministério.
Ok? É pela palavra. Então participe da política de maneira sadia e correta. Mas por favor, não fale da política como se fosse um lugar onde o cristão não tem nada a dizer. Eu espero que você tenha compreendido essa manhã o seu dever político. Que você tenha compreendido que é tanto uma questão natural quanto bíblica. Que você tenha compreendido o que é o Estado. E que você tenha compreendido o que Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que você também tenha compreendido que o Senhor é Senhor de todas as coisas. Que você tenha compreendido qual é o seu papel no Estado, de ser um bom cidadão. Por causa disso, não se mantenha neutro. Não pense que política é algo que não pertence a você. Nas próximas eleições, não fique apático, só imaginando que está tudo bem. Quando você se cala, você faz política também. O silêncio é também uma ação política. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Acho que o tempo